passivo interno líquido. O que é isso? Os liberais falam tanto de liberdade econômica, eles falam de não, tem que privatizar tudo, que no Brasil privatizar é sinônimo de entregar a outros países, né? Porque não, dificilmente você privatiza para os seus próprios brasileiros. Geralmente a privatização, 90% da 99% da privatização são para multinacionais, né? Para empresas internacionais, ou até pior, hoje em dia são para outras estatais, né? No caso do petróleo, o Brasil vende empresas de estatal para estatal, tipo de mulher para mulher Marisa, né? Então o Brasil vende para estatais de outros países. Mas vamos nesse contexto da privatização. Quando você compra um comércio, quando você tem um comércio, qual que é a sua finalidade? Para quem tem comércio como eu, é simples, né? Você tem um comércio, você quer vender mais, né? E se o cara tem o viés capitalista na veia, ele quer vender mais e mais e mais e mais e ter mais lucro e vender mais. E se tem um concorrente, ele quer ganhar do concorrente, destruir o concorrente e comprar a loja dele e abrir duas, abrir três, abrir quatro e mais e mais e mais. Por que o americano ou qualquer outro povo chinês vai vir para o Brasil com uma outra mentalidade? Ele vai vir aqui comprar para educar o nosso povo, para celebrar um novo pacto comercial? Não, ele vem aqui para ganhar dinheiro e levar para o país dele. Essa diferença que os liberais não entendem, entendeu? Eles não, parece que isso passa desapercebido. Eu falei no começo de passivo interno líquido, né? O que é isso? Pois bem, o Brasil, quando ele compra alguma coisa do mundo, ele paga em dólar, né? Quando ele vende alguma coisa para o mundo, como soja ou minério de ferro, ele recebe em dólar, né? Se essas contas fossem exatas, ok, nós estamos com a balança cambial em ordem, então isso não afetaria o real, né? Porque o que entra de dólar, né, sai de dólar. Então, ok, 0 a 0. Só que o problema não é esse. O problema qual é? Como a gente não tem indústria no Brasil, não produz manufaturados, que é você pegar soja, fazer o óleo de soja e vender o óleo, que é um valor agregado muito maior, e aí você agrega mais dólares. Não, a gente faz planta a soja e vende a soja bruta, porque a China não vai querer comprar manufaturado, ela compra a soja para manufaturar no país dela, para gerar dinheiro lá, porque lá ela pode vender o óleo, ela pode consumir internamente o óleo ou vender para outros países e receber mais dólar, certo? Só que hoje, com a internet, com essa globalização da informação, dos filmes de Hollywood, com toda essa parte tecnológica, a gente consome, né, muito, né? A gente consome fast food, que é McDonald's, a gente consome um smartphone, que é um iPhone, que é um Samsung, que é, enfim, todos esses produtos são importados. Mesmo que eles sejam fabricados no Brasil, a matriz deles é em outro país. Então o que acontece? Quando você compra um smartphone fabricado no Brasil pela Apple ou pela Samsung, você vai pagar esse valor em real. Só que quando a filial do Brasil tiver que reportar os lucros para a matriz, eles vão transferir esse dinheiro em dólar. E esse dólar vai sair do país. Certo? Então esse valor é muito maior do que um saco de soja. Então o Brasil tem que produzir mais soja. Isso. E vender mais minério de ferro. Isso. Por que o agronegócio no Brasil é tão bajulado pelos políticos? A sua comida vem do agronegócio? Não, sua comida vem da agricultura familiar. Tem um vídeo falando aqui sobre isso.
O agronegócio gera emprego? Não, porque o agronegócio, a maioria das máquinas deles são automatizadas. Mas por que eles bajulam tanto? Porque o agronegócio exporta muito. E como eles exportam, ele vende em dólar. Então o dólar entra no Brasil para equilibrar a balança cambial, né? Quando o agronegócio vai mal, ou as exportações de minério vai mal, como aconteceu no caso da Dilma, do governo Dilma, do governo essa crise que teve. Por quê? Porque o dólar estava, o custo do petróleo estava lá em cima, caiu. O custo do minério de ferro estava lá em cima e caiu. E o que acontece? As exportações mantêm a quantidade, só que o valor agregado cai. E o que acontece? Falta dólar no Brasil. Quando falta dólar no Brasil, o que acontece? O valor do dólar sobe. Quando o valor do dólar sobe, o que acontece? O seu produto fica mais caro. Quando você vai comprar o seu produto, está mais caro. E o real desvaloriza. Dá para entender a diferença? Por que o nacionalismo briga tanto para ter indústria, para ter manufaturados no Brasil, para ter marcas no Brasil? Por quê? Porque quando você fabrica o produto aqui no Brasil, imagina, eu dei um exemplo no vídeo anterior lá sobre a Gurgel. Você imagina se a Gurgel fosse uma Kia hoje, né? Uma Hyundai, que eu acho que o brasileiro tem muito mais capacidade do que o coreano, mas enfim, fosse uma Hyundai. Imagina quantos carros a Gurgel estaria exportando hoje para o mundo. E carro é um bem de consumo, é um valor agregado alto, é um manufaturado. Então o Brasil ia receber mais dólar, ia equilibrar a balança e o valor dos produtos iam baixar. Dá para entender a diferença entre uma coisa e outra? Os liberais, eles falam muito sobre a primeira página da economia, que é sobre liberar mercado, abrir livre comércio, abrir tudo. Aí você fala assim, pô, mas eu tenho a analogia mais simples assim, você tem uma lanchonete que vende hambúrguer. Do lado da lanchonete que vende hambúrguer, o cara monta um McDonald's. O que vai acontecer com a sua lanchonete? Vai quebrar. E aí tem brasileiro babaca que vai falar, pô, mas seu hambúrguer não era tão bom. Não é que seu hambúrguer não era tão bom, não tem como competir em escala, em marketing, enfim. O cara faz 200 mil propagandas, você tá ali pequeno. Então, se o mercado nacional não estiver preparado para essa concorrência, ela é esmagado, como foi esmagado a parte automotiva no Brasil. É aí que entra o protecionismo, né, do Estado, do Brasil. Quando você coloca o protecionismo do Estado nacionalista, ele protege a indústria nacional contra essas aberrações. Então ele vai dar o quê? Subsídio, vai ajudar, vai impulsionar, né, até que a empresa consiga ter uma captação de pessoas, de venda mais grande, para que ela consiga ter uma competitividade. E aí sim vá para outros países, né? Monte sua rede aqui no Brasil e comece a exportar. Quando começa a exportar, começa a trazer dólar para o Brasil, a nossa balança equilibra. Entendeu? O único país hoje que está fora dessa jogada é os Estados Unidos. Por quê? Porque hoje os Estados Unidos não precisa fazer nada, né? Não que eles não se preocupem com isso, eles se preocupam muito com isso. Até que o Trump se preocupa muito em proteger as fronteiras, trazer emprego para o americano, porque ele precisa gerar emprego, né? Mas o americano ele pode emitir dólar, ele tem a máquina de imprimir dólar, né? O mundo inteiro hoje é lastreado em dólar. O mundo inteiro hoje precisa ter reservas cambiais em dólar. Então, se você se diz liberal, não conseguiu entender isso, você tem que voltar para os seus cursinhos e compreender o que é o nacionalismo e parar de pegar informações como se fosse um fast food no McDonald's. Eu quero o número 1.
já vem pronto, você come. Então você tem que entender como funciona a máquina no mundo hoje. Se não tiver indústria, a gente não consegue produzir um produto manufaturado e não consegue vender em dólar. Se não consegue vender em dólar, você não consegue comprar. Para você pagar um produto fora, você precisa vender em dólar. Detalhe, multinacional no Brasil, eu já falei sobre isso, mas vou repetir. Multinacional no Brasil que está instalada, gera passivo também. Por quê? Porque ela vende. Quando ela vai remeter os seus lucros para a matriz, ela remete em dólar. Então mesmo que ela venda aqui em real, ela transforma em dólar e manda. Então é evasão de dólar. Entendeu? Então se tiver um monte de empresa privada aqui, que seja todas americanas, chinesas ou australianas, o que você quiser que seja, vai ter evasão de dólar do Brasil. Ok? Tá claro? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que tenha explicado aí mais ou menos como é que funciona a economia no geral. Beleza? Um abraço.